Boa noite. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Dá um ok para mim. Precisa aumentar um pouquinho. Boa noite, Charlete. Boa noite, Jonatas. Beleza. O som tá bom. Vamos aguardar mais uns 2 minutos. Aí a gente começa. Inês, boa noite. Não sei se é Inês, né? O Wagner agora tem o celular dele, né? Boa noite para os dois, de qualquer forma. A gente começa. Hoje vai ser pretende ser uma palavra bem breve, que eu separei umas coisinhas aqui. Vou tentar usar a Bíblia aqui do celular do lado, que é mais prática nesse caso aqui para mim. Na versão Almeida. Deixa eu ver qual versão que é essa do celular aqui. Não tem aqui. Isso, Bíblia Almeida. Corrigida. Tudo bem. Já deu 9 horas. Vamos começar. Queria fazer uma oração inicial para a gente começar esse tempo, né? Que esse tempo é um momento da semana que a gente aproveita para manter, né, a conexão da igreja, das pessoas, né? Sei que cada um tem seus momentos individuais, mas é sempre bom a igreja manter, né, esses tempos de comunhão, né? Esses tempos onde a gente pode trocar experiência, trocar a palavra de Deus, né? E isso tem que fazer parte, mesmo de forma remota, à distância, como nós estamos fazendo, né? Mas a gente não pode deixar de se reunir, né? Esse é o propósito dessas reuniões que a gente está fazendo de quarta, né? De tentar trocar uma palavra breve em meia hora, né? Numa noite, assim. Boa noite, Isaac. Vamos lá, vamos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para falar da sua palavra, para trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para as pessoas que estão ouvindo, Senhor. Ó, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar me usando, Senhor, trazendo a sua vontade revelada aqui nessa noite, Senhor, e que as pessoas possam compreender e que isso toque de alguma forma proveitosa, Senhor, no coração delas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bom, o tema que eu geralmente gosto de falar de temas assim que acontecem. Boa noite, Ana. Que acontecem na semana, né? Então, coisas que a gente percebe que vem acontecendo, notícias, e aí a gente tenta trazer isso para a realidade da igreja, né? Então, os fatos recentes que me tocaram, assim, não sei quem percebeu, quem assistiu, o que aconteceu lá no Chile, né? Tem acontecido, destruíram uma igreja, tacaram fogo em 2 igrejas e derrubaram a igreja junto com a cruz. Aquilo foi um marco, uma vitória pessoal para eles, né? Para quem está nesse movimento de rebelião. E uma outra imagem, se alguém. Eu ia até separar aqui, mas eu não consegui. Uma imagem que eu vi na internet também, de um jovem lá na Inglaterra, depois vocês procuram. Ele arrancando uma cruz de uma igreja batista, né? Puxando com raiva, com ódio, querendo arrancar, né? Como se fosse um trunfo. Olha, eu estou arrancando essa cruz, eu não aceito essa cruz, então eu vou arrancar essa cruz. Alguns dizem que ele é um religioso islâmico, eu não sei bem ao fundo ainda, mas o fato é que é uma pessoa querendo arrancar uma cruz de uma igreja, né? E não a cruz em si, mas o símbolo disso, né? Então é esse assunto que eu queria tratar um pouquinho, né? Em Efésios, né? Efésios 6:12, né? Que diz que a nossa guerra, né? Não é contra a carne, né? É contra um sistema, né? Há um sistema demoníaco agindo no mundo. E eu tenho cada vez mais convicção disso, e eu não sei como vocês estão percebendo isso. E esse sistema, ele quer o quê? Ele quer tirar a presença de Deus no mundo.
o, o fato de Deus existir no mundo é uma algo que causa opressão, eles sentem oprimidos. As pessoas muitas vezes ficam com raiva de uma pessoa que manifesta uma determinada opção de fé, mas é um sistema demoníaco, um sistema diabólico que acontece por trás das pessoas e que ele vai tentando desconstruir a ideia, sabe, que é existente no mundo, que de religião, de fé, de igreja, de Deus. É um sistema que quer desconstruir essa realidade. Mas o que eu quero trazer também para a gente pensar é essa questão: Deus é só uma ideia? Vamos compartilhar um texto aqui, que é o texto que fala do anticristo, né? Que é o 1 João 4. Vou abrir aqui na minha Bíblia. 1 João 4, quem tiver com a Bíblia e quiser abrir para acompanhar, a gente vai ler o texto inteiro, então é legal abrir. 1 João 4, a partir do 1. 1 João 4, a partir do 1. Pronto? Vamos lá. Como discernir os espíritos? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Guarda isso. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós, se o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E o 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, o que eu queria trazer é isso. Esse é o texto de João que fala do espírito do anticristo, né? Então, a gente está numa sociedade que está buscando transformar Deus numa ideia. Efésios 2, convém aqui, deixa eu achar aí, Efésios 2, 12, 2:12, diz que nós vivemos num mundo sem Deus, né? Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, né? Estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui ele está falando da comunidade de Israel, mas hoje a sociedade busca viver sem Deus no mundo. Essa é o ideal chamado progressista, né? O ideal humanista que está cada vez mais se alargando, se desencadeando, e isso vem, se a gente for estudar um pouco da história, vai ver que essa história sempre teve, mas nesse momento parece que o cerco está fechando, né? E a gente vê uma desconstrução
desses valores, dos conceitos cristãos nesse último tempo. Mas a questão que eu quero chegar é essa. Eles estão lutando para transformar Deus, para transformar o que a gente crê numa ideia. E para combater uma ideia, se combate com outra ideia. Então, eles estão trazendo Deus a um nível baixo para poder combater ele no mesmo nível. Ou seja, o diabo está agindo de forma astuta para nivelar as pessoas um nível de combate que vira um combate de face a face. A sua ideia, a sua ideologia contra a minha. Eu tenho uma ideologia, a minha filosofia é mais pura que a sua. Os meus valores são melhores que os seus valores cristãos. Quem disse que o seu valor cristão me dá liberdade? Eles estão combatendo nesse nível. Assim como o diabo tentou Eva com a fruta, o problema não era a fruta. A fruta em si, você acha que a fruta em si, Deus fazia questão da fruta? Não. Deus fazia questão da obediência, do que ela significava para Eva. Então, o que eles estão fazendo hoje é isso, estão nivelando Deus a uma ideia. Então, uma ideia se combate com outras ideias. E aí, eu posso criticar a sua ideia e você vai tentar se defender na base do argumento, na base mas os meus valores judaicos, cristãos, não, que eu não estou criticando, porque é isso que fez a sociedade, né, vem fazendo, não é, eles podem ser contestados, porque o meu ideal de liberdade é mais valoroso que o seu, só que é um ideal egoísta, porque a minha liberdade é de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu sinto, daquilo que me faz feliz, de acordo com a minha vontade. Isso é hedonismo. Então, essa é a filosofia desse mundo e é a filosofia do anticristo, que a gente leu agora, que está causando situações como essa. Destruição, guerra filosófica, sabe? Essa polarização, essa coisa de eu defendo bem, você defende o mal, então a gente sabe, a gente não pode chegar nesse nível. A questão é a seguinte: nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, por mais virtuosa que seja, tem solução para o pecado. É solução para o pecado, e nenhuma dessas ideologias pode nos levar à vida eterna, pode ser a nossa salvação eterna. Vocês entendem? Se a gente tirar isso de vista, a gente vai esquecer do que é o principal. Então, o espírito desse mundo quer manter o mundo preso a uma guerra ideológica. E ele usa os acessórios que ele tem à mão para fazer essas verdades que são mentiras, prevalecerem, né? E nós, a questão que eu quero trazer, então, é assim, que é o principal do que eu quero falar hoje. E nós? Nós defendemos uma ideia ou nós enxergamos que nós somos pessoas que fazem parte do reino de alguém, de um rei, sabe? A gente acredita numa ideia ou a gente acredita numa pessoa? A pessoa que a gente acredita é Jesus, a pessoa de Jesus. Essa é a solução para essa questão. O diabo quer te desqualificar a pessoa de Jesus. Ele quer desconstruir, transformar Jesus numa ideia. Muita gente aceita o Jesus histórico, mas não aceita ele como Deus. Muita gente até, sabe, muita gente nem aceita que Jesus existiu. Acham que é uma criação literária de um povo que inventou. Não. O que vai fazer a diferença é acreditar que Jesus Cristo é uma pessoa. E é isso que a gente crê. Queria ler aqui em Colossenses 1,13, é aquele texto da onde a gente está sendo tirado e para onde a gente foi levado. Em Colossenses 1,13. Opa, desculpa, só um minutinho. Tá aqui, Colossenses 1,13. É um texto conhecido, bem citado, né? Que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado.
Ou seja, nós não somos desse reino da terra, desse império das trevas na terra. Nós temos um reino eterno e nós acreditamos num rei que é uma pessoa viva. Alguém, inclusive lá nesse protesto, eles picharam lá, morte ao Nazareno. Interessante, né? O diabo sabe que Deus está vivo, então, que Jesus está vivo, porque se eles querem matar ele, né? Então, percebe como eles querem combater a pessoa de Cristo? Então, nós, como igreja, nós precisamos acreditar, sabe? Não basta a gente ter uma religião, uma filosofia de vida, mesmo que seja baseada no cristianismo, nas ideias do cristianismo, se a gente não, em primeiro lugar, não acreditar na pessoa de Cristo. E quando a gente leu lá no começo a carta de 1 João, que ele fala que se não crê que Jesus veio em carne, é justamente isso. Jesus veio em carne, Jesus foi, existiu como pessoa e foi, morreu, ressuscitou e hoje reina e vive eternamente para sempre como nosso Senhor e Salvador. Então, essa é a grande discussão. Qual é a nossa ação como igreja, sabe? A gente vai permanecer defendendo pontos de vista sobre determinados assuntos. Eu acho que a partir da base fundamental, aí a gente pode apresentar Jesus. Se você conhece a pessoa de Jesus, você vai seguir, você vai ser livre para seguir os princípios do reino dele. E aí os princípios do reino dele vão determinar a nossa forma de vida. Sabe por quê? Porque se a gente conhece Jesus, só a gente frutifica. E quem frutifica, baseado na pessoa de Jesus, que a gente leu também lá no finalzinho do texto de João, que é aquele que permanece nele, né? Permanece em amor, a gente frutifica o fruto do Espírito, que é aquele fruto conhecido, né? Amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, benignidade e mansidão. Ou seja, a nossa filosofia não é algo simplesmente criado pela mente humana. Não, ela é fruto do relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa me fez frutificar um fruto espiritual e um fruto que se manifesta na terra. Sabe, quando a gente pensa em fazer discípulo, a principal coisa que a gente tem que fazer é fazer conhecida a pessoa de Jesus. Se você fizer a pessoa, provavelmente dessas pessoas que lutam ferozmente por uma ideologia, elas não conhecem a pessoa de Jesus. Elas só conhecem uma ideia, uma filosofia pela qual elas se adequam, pela qual elas lutam. E quando a gente diz que a gente quer evangelizar, quer fazer discípulo, eu acho que a gente tem que colocar nesse tempo, sabe, e ficar atento. Olha, Jesus é uma pessoa, ele é real, está vivo, e ele reina, e ele vai voltar, e ele é o único que pode te salvar do pecado e da morte eterna. Só, sabe? Isso é a base. E a partir daí, do conhecer essa pessoa, é que nós vamos poder, sabe, transmitir as mensagens de Jesus do seu evangelho, sabe? As boas-aventuranças são virtudes de vidas, é um estilo de vida, é um jeito de viver. É um jeito de ver mais do que uma filosofia, porque vem direto do alto, vem direto do reino de Deus. E aí conforme a gente vai conhecendo mais Jesus, a gente vai se aprofundando nos princípios do seu reino, né? Geralmente, se as pessoas perguntarem, então, quem é Jesus? Aí eu separei aqui quem é Jesus? O que é o evangelho de Jesus? O que é o reino de Deus? Separei três versículos aqui
para a gente ler e guardar e usar, sabe? São versículos que provavelmente você já sabe de cor. Então, se alguém te questionar, se falar sobre tudo que está acontecendo, ó, eu quero que você saiba quem é Jesus no meio de tudo isso. Quem é Jesus? Está lá, vou ler rapidinho aqui. Em Mateus, né, 16 é aquela citação de Pedro, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus. Para quê? Por que Jesus existe? Porque ele veio à Terra? Porque para que tenhamos João 3,16, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para a nossa salvação, para proclamar o seu reino, no qual ele é Senhor. Em Romanos 14, 17, e como é o reino de Deus? O reino de Deus é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é o... Em Apocalipse também, interessante, em Apocalipse 22 diz, Jesus é o alfa e o ômega. Então, não dá para dizer que nada pode subsistir, existir eternamente sem Jesus. Nenhuma filosofia vai perdurar, nenhuma ideologia, nenhum partido, nenhuma pessoa humana, nenhuma figura humana vai resistir à pessoa de Jesus, porque é nele que converge tudo que foi criado vai convergir em Jesus. E, portanto, irmãos, eu quero ler aqui para já ir encaminhando para o fim, um texto que virou uma música, que a gente canta bastante, que eu gosto muito, que é o texto de Filipenses 2. Vamos lá, Filipenses 2, a partir do versículo 6, né? Que fala, quando alguém te questionar, Jesus é Deus? Jesus é homem? Jesus é Deus? Jesus é só uma figura ilustrativa? Jesus é uma ideia? Lá em Filipenses 2, 6, então, a partir do 6 começa a dizer assim, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus, a pessoa de Jesus, que a gente crê. É nessa pessoa. Todo joelho se dobrará, para que todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, se a gente às vezes anda meio aflito, meio assim, angustiado, ansioso pelas coisas que estão acontecendo no mundo, sabe? Eu quero dizer assim, creia, não se aflijam, não tenhamos medo, vamos ser contestados, vamos ser muitas vezes questionados, criticados, vão tentar combater a gente no campo das ideias, no campo da filosofia, e aí a gente tem que estar pronto para dizer, eu tô com a pessoa certa. Eu não tô aqui defendendo uma filosofia. Eu tô com uma pessoa certa, que é a pessoa de Jesus. E se você quiser conhecer essa pessoa, eu não vou discutir a sua filosofia, eu vou te apresentar essa pessoa. E aí, pela ação do Espírito Santo, a pessoa às vezes se abre e você apresenta Jesus. Não questiona, sabe? E isso eu imagino assim, eu penso que é isso que a gente deve fazer nesse tempo de tanta polarização, de tanto conflito. Vamos resistir, vamos permanecer firmes e vamos apresentar a pessoa de Jesus para o mundo.
Pelos frutos conhecereis, né, se sois meus discípulos, que os nossos frutos apresentem a pessoa de Jesus. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar assim, que nesse tempo de tanta confusão ideológica, filosófica, que os nossos frutos apresentem ao mundo a pessoa de Jesus, sabe? Vamos ter um tempo de oração para a gente concluir, que hoje foi bem curtinho, mas a mensagem é essa. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é uma pessoa real, que o Senhor está vivo, que o Senhor já consumou, já foi consumado na cruz tudo que deveria ter sido feito para a nossa salvação, Senhor. Ó, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, nesse tempo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser instrumentos, Senhor, que nós possamos frutificar, Senhor, nessa terra, Senhor, tão conflituosa, nesse tempo tão difícil, Senhor. Ó Senhor, capacita-nos, Senhor, abre as portas, Senhor, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, Senhor, que nós possamos nos fortalecer, Senhor, no amor, Senhor, que nós possamos ter em mente, Senhor, que a nossa missão nesse mundo, Senhor, é apresentar a sua pessoa aos oprimidos, aos cativos, Senhor, aqueles que estão presos em filosofias, em ideais, Senhor, e aqueles que nem te conhecem, Senhor, que muitas vezes, ou que só ouviram falar, Senhor. Senhor, capacita-nos nesse tempo, Senhor, para que nós possamos ser isso, ser seus instrumentos, Senhor, frutificar nessa terra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor. E eu quero agradecer também por nossa comunidade, Senhor, que eu sei que nós temos isso no coração, Senhor, o desejo de te apresentar, Senhor, e que nós nunca, Senhor, que nós possamos tirar isso do nosso coração, Senhor, que tu és mais importante do que tudo, Senhor. Amém. Muito obrigado. Foi isso. 25 minutos. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Obrigado.